Ela achou que tinha comprado apenas um filhote por R$ 1, até ele se transformar em um lobo gigante. A estrada de terra que subia para a casa de Mara era mais memória do que caminho. Sulcos onde a chuva cavara sulcos de novo, pedras que lembravam passos antigos e o vento que vinha da crista da montanha como se a montanha respirasse sozinha. Era numa tarde assim, céu baixo, luz amarelada, uma chuva fina que não chegava a molhar, que Mara viu o homem com o saco. Ele estava encostado num marco de madeira, vendendo qualquer coisa que lhe sobrara das viagens, cordas, latas amassadas, uma trouxa de roupas e, enrolado num pano surrado, um pequeno corpo tremendo. A imagem do filhote confundiu-se com outra lembrança, um cão que o marido trouxera anos antes, um corpo quente que se enroscava no calor do fogão. Mara sentiu a velha pontada da ausência e, antes que raciocinasse sobre lógica ou necessidade, abriu a carteira. O homem pediu R$ 1, riu baixo, e o filhote ajustou-se nos braços de Mara como se já a conhecesse. Não havia nota silenciosa de negociação, apenas o som do dinheiro e o vento que levou o resto das palavras do vendedor. Ela o colocou na cesta, embrulhou o pano ao redor do colo do animal e o trouxe para casa. Chamou-o de Ash. Os primeiros dias foram de cuidados pequenos, de rituais que tinham o formato do amor. Ash era menor que a mão de Mara quando ele abriu os olhos, 2 pontos azuis como gelo, e ela passava horas observando o peito do filhote subir e descer, medindo sua respiração. Levava-lhe leite morno numa bacia de metal, limpava as patas cobertas de lama das estradas e esperava que ele crescesse como um cão cresceria, devagar, previsivelmente, domesticável. O chalé onde vivia encontrava-se numa clareira entre pinheiros escuros. A madeira rangia com os ventos e o fogão de ferro era o coração da casa. Mara fazia o pão em panelas grossas, remendava as roupas com pontadas pesadas, pendurava os cobertores no varal mesmo quando o frio cerrava os dedos. Ash aprendeu a rotina com a precisão de quem observa e replica. Esperava à porta quando ela ia buscar água, deitava-se perto do fogão nas manhãs geladas e, curioso, sentia o ar como se ouvisse mais do que via. A intimidade nascia de pequenos gestos. Ele escovava a mão dela com a ponta do focinho quando queria mais carne na tigela. Ele arrastava os gravetos para a soleira como se ajudasse nas tarefas domésticas. À noite, quando a casa ficava tão pequena que parecia caber dentro de um fôlego, Ash enroscava-se no fim da cama, confundindo o corpo com um cobertor vivo. Mara falava com ele em voz baixa, sem pedir respostas, apenas para que o som atravessasse o silêncio e tornasse a casa menos vazia. Algumas manhãs estavam impregnadas de lembranças que a puxavam para dentro. Havia fotos antigas no armário, o rosto do marido em um dia de primavera, a risada congelada num papel amarelado, a caneca de porcelana com a inicial dele. Mara não contava esses cuidados em voz alta. Nomear as saudades mexia com o equilíbrio que ainda restava. Ash, porém, sabia do lugar das lembranças como se tivesse nascido para isso. Quando ela se sentava ao pé do fogão e deixava as mãos descansar, Ash apoiava a cabeça no joelho dela e não pedia mais nada. A simplicidade de sua presença parecia preencher os vazios que as palavras não podiam tocar. Houve um momento, nas primeiras semanas, em que um cotidiano mostrou uma ligeira falha, um sinal como uma rachadura fina na parede. Ash, ainda pequeno, tinha patas odorosas demais para o tamanho do corpo. Cresciam com pressa, mais largas do que qualquer cachorro que Mara conhecera. Seus olhos, ao amanhecer, brilhavam num azul tão pálido que lembrava gelo, e à noite, ao luar, adquiriam uma tonalidade dourada, como se guardassem a luz em si. Ela tocou a orelha dele uma vez e sentiu, sobre o pelo, uma marca como uma linha antiga, uma cicatriz que contornava a nuca em direção às omoplatas, algo com um desenho que não se arranjava à simples alegria de um cão de casa. Os vizinhos começavam a comentar das coisas pequenas que o olhar de alguém que vive só observa com vigor. Dona Isa, que morava 2 valas abaixo no caminho, lançou a Mara um olhar curioso quando a viu levando o filhote ao riacho. Bom tomar cuidado com o lobo, ela disse, numa voz que misturava brincadeira e temor. Mara riu sem humor. É só um cão, respondeu, porque a ideia de lobo era coisa de histórias antigas, de noites de silêncio quando as velhas da vila tricotavam e trocavam causos. Mesmo assim, a palavra pairou na cabeça de Mara como uma semente. Os sinais se multiplicaram, sutis e persistentes. Ash desaparecia por horas em excursões curtas pela mata e voltava com o pelo salpicado de seiva e um ar de alguém que voltara de uma conversa importante. Encontrava-se nas pedras da trilha, pelo que não pertencia à cor habitual de cães, mais longo, mais áspero. E havia os rastros.
No início foram marcas dentro do quintal, pegadas maiores do que as de Ash quando bebê, como se um par de patas maiores se preparasse para seguir as pequenas. No inverno, na neve que descia às vezes sem aviso, apareciam pegadas profundas, impressões largas que desafiam qualquer cão da aldeia. Mara as observava, as media com um pedaço de pau e sentia um assentimento estranho no teito, como se a montanha lembrasse algo que ela já havia esquecido. As noites trouxeram um outro tipo de reclamação. Uivos. No começo, eram ecos que se confundiam com o vento entre os pinheiros, mas logo tornaram-se uivos articulados, longos e carregados de algo ancestral. Ash ouvia e levantava as orelhas, imóvel, como se cada uivo trouxesse uma palavra em sua memória. Ele respondia às vezes com um som baixo, quase imperceptível, que vibrava em sua garganta como se fosse uma conversa em língua que Mara não conhecia. Ela olhava pela janela, vendo o contorno escuro da montanha contra o céu, e a silhueta de Ash que se tornava, pouco a pouco, menos de casa e mais da linha entre casa e floresta. Houve uma noite, uma delas que se instalou no corpo da memória, quando Mara acordou com o cheiro do fogo no ar, e um leve tremor sobre o chão, algo pequeno, como o soluço de um animal grande se movendo travesso. Ela levantou-se com o casaco por cima do pijama, abriu a porta, e viu Ash inclinado para frente, olhando para a trilha. Não havia nenhum som humano, nenhuma luz além da do fogão da casa que vinha como um círculo quente. No festim de estrelas, Ash erguia a cabeça, e, no instante em que a lua encontrou seu rosto, os olhos dele brilharam numa cor que não era azul, e não era dourada. Era um âmbar que parecia conter o próprio trecho noturno da montanha, longura, calma e um brado antigo. Mara sentiu um apertar de medo que sabia reconhecer. Medo que vinha não de perigo imediato, mas da percepção de pertencer a algo maior do que se podia controlar. A relação, entretanto, não foi só sinais estranhos e augúrios velados. Ash salvou Mara tantas vezes de pequenas desatenções que a história entre os dois se costurou com atos práticos. Uma manhã, quando a neve tivera a capacidade de transformar a clareira em um espelho branco, Mara escorregou no degrau gelado e sentiu uma dor aguda no tornozelo. Ash, que estava mais adiante, correu de volta como se tivesse uma determinação que lembrava mãos. Ele empurrou-se contra a perna dela, forçou o peso para que ela não caísse mais, e, com delicadeza quase humana, roçou o focinho no queixo dela como um pedido para sustento. Aquele gesto, simples e direto, reavivou em Mara a sensação de que havia uma lealdade ali que ultrapassava a utilidade. Ela chorou, não de dor apenas, mas por reconhecimento de que um ser selvagem escolhera partilhar a vida dela. Os sonhos de Mara mudaram. Antes, recorrentes e planos como uma manta mal lavada, eram sobre o marido, sobre mãos que tocavam um rosto que já não estava ali. Agora, haviam imagens que vinham como resistência, trilhas de patas que cortavam a neve em direções que ela não podia seguir, olhos que brilhavam na borda da árvore, e flashes de uma figura maior, sombra que movia-se como se fosse a própria curva da montanha. Às vezes, acordava com a certeza de que não era apenas lembrança, era convocação. Havia naqueles sonhos uma sensação de que algo antigo e comunitário lembrava a Ash de onde vinha, e que, por estar com Mara, ele se debatia entre dois mundos. A comunidade respondeu com uma mistura previsível de curiosidade e reserva. Alguns, como Dona Isa, murmuravam e passavam pela cerca como quem passa por um lugar proibido. Outros deixavam cestas de mantimentos no portão de Mara, respeito disfarçado de previdência. Havia os que olhavam pela trilha e inclinavam a cabeça, como se escutassem algo que a maioria não ouvia. Raros eram aqueles que manifestavam abertamente temor. Mara aprendeu a não perguntar demais. A pergunta, ela sabia, poderia trazer respostas que não queria ouvir. Uma tarde, um menino da aldeia apareceu na casa dela com os olhos arregalados. Ele trouxe a notícia sem cerimônia. Rastros muito grandes tinham sido avistados no vale, e um pastor jurara ter visto à noite a sombra de algo que não era cão. A notícia correu pelos caminhos como pólvora seca. Alguns trocaram olhares, outros tiraram as mantas dos cavalos.
Para Mara, a notícia era apenas mais um testemunho de coisas que já sentira. Ela olhou para Ash, que descansava perto da soleira, e viu nas suas patas barro seco e um fio de seiva que lembrava trilhas de pinho. Havia algo de inevitável em tudo aquilo, como se a montanha, por fim, reivindicasse suas leis. Foi então que os primeiros sinais de humanos predatórios chegaram ao horizonte, não em forma de homens com armas dispostas a invadir, mas através de rastros de presença. Uma seta de metal encravada numa árvore, cordas velhas deixadas em clareiras, o odor de óleo e metal que os homens costumam deixar quando passam. Mara viu aquilo e sentiu um frio que atravessava a pele. Não era tanto pela invasão iminente, mas porque sabia que todo o recrutamento humano vinha com pressões que nada tem de sábias. Havia uma crueldade que se enveredava quando se olhava ao mundo como recurso a ser explorado. Ela lembrava-se de leituras amargas sobre como certas pessoas contavam cada coisa que respirava como posses. Apesar do medo, houve momentos de puro alívio e beleza. Uma tarde de primavera, com a neblina se dissipando e o bosque escurecendo em verdes brilhantes, Mara sentou-se à beira do riacho e viu Ash correr entre os troncos, perseguindo um rastro que parecia conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. Ele emergiu do mato e parou diante dela, olhos fixos como se trouxesse uma oferenda. Um galho coberto de musgo, perfeitamente moldado, como se tivesse sido trazido do coração da floresta. Mara sorriu, a risada curta e úmida, e deixou que ele deitasse a cabeça sobre os joelhos dela. Por um segundo, a sensação de que tudo era justo e possível retornou. Ela prometeu a si mesma proteger aquele laço. Se você está preso a essa história e quer saber o que Ash fará quando o mundo humano apertar, curta e siga, fique comigo até o final. Depois do pequeno silêncio do convite, o clima voltou ao normal. Noites cheias de respiração, manhãs de pão e leite. Mas as coisas pequenas, aquelas que emudeciam a certeza, continuavam a acontecer. Ash começou a crescer de modo acelerado. Sua espinha alongava-se, a cauda franquia tornava-se mais densa e a estrutura do focinho passou a lançar uma sombra mais pesada. Sua voracidade por carne não aumentou de forma monstruosa, mas a maneira como ele farejava o vento sugeria uma conexão com distâncias que Mara não percorria. Às vezes, Ash parava no meio da trilha, nariz erguido, olhos estreitos, imóvel como uma estátua, e captações sutis vinham à sua face, sons que Mara não ouvia, odores que ela não registrava, como se ele possuísse um mapa interno do mundo que os outros não tinham. Ela começou a deixar a colherina de couro pendurada no gancho, um símbolo pequeno do laço que os mantinha próximos, embora a visão de Ash sem ela fosse cada vez mais frequente. Por vezes encontrava-a na cama, outras vezes empurrada pela porta, como se o destino era escolhê-la em certos momentos e o mato em outros. Não havia dúvida em Mara. Havia dupla pertença naquele animal, e ela precisava aprender a dividir-se também, amar sem aprisionar. A escalada de sinais tornou-se mais clara numa manhã enluarada, quando o quintal estava coberto por neve fresca. Ash sumira durante a madrugada, e Mara ergueu-se com um pressentimento que fazia o coração bater lento e pesado. Encontrou na soleira pegadas que não eram dele, mas largas, com a distância entre as pegadas maior do que qualquer cão conhecido, e na trilha marcas de garras que arrastavam levemente o solo, como se algo grande tivesse passado, não correndo, mas caminhando com pressa controlada. As marcas avançavam em direção à floresta alta e terminavam abruptamente, como se o animal tivesse decidido desaparecer em voo. Ela seguiu, por instinto, o rastro até a linha onde os pinheiros fazem uma sombra mais espessa. O ar ali cheirava a resina e a folhas molhadas. Em algum ponto, um galho caído mostrava sinais de raspagem, e no musgo, pelagens mais escuras que Ash apresentava, grossas e longas. Mara parou. Ouviu então um som atrás dela, um sopro, tão leve quanto o sussurro de alguém andando sobre neve. Virou-se e não viu nada além de pinheiros que tremiam, mas a sensação de estar observada ficou. Mais tarde, à beira do fogão, ela examinou a coleira. Havia um fio de pelo que não era de Ash, mais escuro, e uma fibra que lembrava a lã grossa da montanha. Era preciso decisão, investigar e arriscar, ou fingir ignorância e esperar que as coisas se resolvessem. Mara enxugou as mãos no avental e, sem cerimônia, empurrou um prato com ossos para o cão. Ash aceitou, mas seu olhar vagou para a porta. Em breve, ele levantou e saiu, atravessando a clareira como se tivesse uma hora marcada com o escuro.
Mara ficou na soleira observando sua silhueta sumir, a cauda um pêndulo de sombra. O acontecimento que quebrou algo foi discreto e ao mesmo tempo definitivo. Numa noite em que a lua estava cheia e baixa, Ash não voltou à casa para dormir. Mara esperou as horas com o peito pesado, ouviu o tic-tac do velho relógio de parede e sentiu os minutos como pedras. A madrugada trouxe um uivo, longo e comovente, que fez o estômago dela apertar-se. Era um uivo que vinha de mais longe do que qualquer uivo que ela conhecia. Tinha textura de luto e convocação. Na manhã seguinte, quando o sol já vestia a clareira com cores cautelosas, Mara seguiu os rastros que Ash deixara na neve. Eles não terminavam. Atravessavam a trilha e continuavam para cima, rumo à crista da montanha. As pegadas alternavam entre uma passada de cão e outra de algo maior. Uma alternância que fez a voz de Mara encolher quando ela compreendeu que Ash não estava simplesmente sendo seguido. Ele estava conversando por passos com algo que vinha de antes dela. A medida das marcas era como se duas histórias se encontrassem. Uma doméstica, pequena, e outra velha, profunda. Ela subiu até onde a inclinação ficou mais acentuada, e ouviu, no sopro do vento, o barulho de passos que não pertenciam ao solo simples. Havia, cravado numa pedra rente ao caminho, o que podia ser um arranhão profundo, um símbolo que não sabia ler, e abaixo dele, pelo mais escuro enroscado em rachaduras. Mara tocou a marca e sentiu nela a mesma fricção que encontrara na coleira. Era como se a montanha tivesse deixado um registro de visita, e Ash levasse consigo as migalhas desse registro. Quando olhou ao redor, viu no topo da encosta uma sombra maior se mover com a precisão de quem não é estrangeiro àquela paisagem. Não era figura humana, era corpo completo, integrante da montanha. A ideia de perseguição morreu ali em Mara, substituída por uma revelação. Ash fazia parte de uma ordem que sabia retornar às origens. Havia uma simplicidade cruel e bela nisso. A casa de Mara era um cárcere e um porto ao mesmo tempo. Ela desceu antes de qualquer confronto. Naquele fim de manhã, a casa ficou ainda mais silenciosa. Objetos pareciam maiores, memórias mais perto. A coleira, que outrora fora um laço de proteção, agora pendia solitária no gancho, testemunha material de um eventual abandono. Mara não podia forçar o mundo a se adaptar aos seus desejos. Naquele ponto, a escolha de Ash, qualquer que fosse, se impunha como inevitável. Houve sinais de outras presenças. Garranchos e fios deixados como rastros de uma passagem humana, uma armadilha parcialmente enterrada na trilha, cordas de caça cortadas encontradas nas moitas. Tudo aquilo indicava que havia olhares humanos vasculhando a montanha. E onde há curiosidade humana sem reverência, há também a tendência a transformar em propriedade, o que deveria permanecer livre. Mara pensou nas histórias de caçadores que chegavam de longe por lucro, pelas peles, por troféus que não sabiam carregar além do orgulho. Não queria isso para Ash, mas não tinha ideia de como defender o que, por natureza, pertencia à montanha. Na tarde seguinte, enquanto o crepúsculo esticava as sombras como faixas de tecido, um som cresce ao fundo. Não o uivo desta vez, mas uma risada áspera, vinda da trilha. Vozes, passos no caminho. Mara agarrou um machado apenas por hábito, não por convicção de que precisava dele como arma. Abriu a porta devagar e viu dois homens no portão, encapuzados pelo casaco e com botas pesadas. Não havia armas escancaradas, apenas a presença de quem andou muito e procurou o que não era delas com o direito do estrangeiro. Um deles perguntou pela dona da casa, a voz surda. Mara respondeu com voz seca, convidando-os a se aproximar se quisessem tomar um café. Eles falaram pouco. Vimos pegadas grandes, disse um, coisa que não se vê todo dia. A maneira como pronunciou coisa fez Mara perceber que, para eles, tudo era item de comércio. Um dos homens deu uma olhada ao redor, olhos afiados como lâmina, e pousou a mão sobre o tronco da porta, como se tentasse medir a espessura de madeira e de resistência. Mara viu em seu torno o mesmo medo antigo que sentira ao ver Ash olhá-la para a montanha. Medo de que o que nos une também nos afaste. Ela pediu que se sentassem, preparou o café e o vapor subiu como se tornando uma barreira breve. As conversas foram curtas e pontiagudas. Eles falaram de dinheiro, de mercado, de trilhas. Há animais grandes por aqui, disse um, como se contasse vantagem. Mara engoliu a vontade de fechar a porta,
de afirmar que a montanha não precisava de quem viesse para reivindicar algo que não lhe pertencia. Mas não havia bravura em sua postura, havia cálculo. A história do filhote por R$1 era um segredo que pesava. Ela lembrava-se da mirada do vendedor, da cara que não dissera muito. Talvez o preço fosse apenas despesa. Talvez fosse aviso. Ela não sabia. Noite. A casa arrastava-se nas sombras como se dissesse que todos os móveis eram testemunhas. Ash dormia em sua cama toda a parte vez que retornava. Outras vezes não. Mara sentou-se com o jornal velho sobre os joelhos, as páginas amareladas, e a luz do candeeiro desenhou mapas nas mãos dela. Pensou nas pegadas, na coleira pendurada, nas vozes que perguntaram com o tom de quem calcula. Não sabia ainda se deveria seguir Ash quando ele partisse, ou aprender a olhar a montanha com olhos diferentes. Alguma coisa, no fundo da garganta, dizia que amar o selvagem não é resolvê-lo a nosso lado, mas aceitá-lo em sua própria ordem. Na madrugada seguinte, o uivo veio como um corte limpo no céu. Era mais perto desta vez. Mara ergueu-se, calçou as botas e saiu à porta. O ar mordia o rosto. No solo, ao lado da trilha, havia pegadas frescas que se afastavam em direção à linha de árvores. Havia uma delas, uma pegada maior, mais profunda, que começava exatamente onde as duas de Ash terminavam. Era a prova material do encontro entre as duas presenças. Ela caminhou, seguindo a trilha, até onde a inclinação começava a ficar íngreme, cada vez mais próxima do limite entre o que se é de casa e o que a montanha bem de próprio. Quando quase atingiu o topo da clareira, viu uma sombra recortada na crista. Ash estava lá, ora abaixo de uma rocha, ora acima, com algo como um movimento de confirmação. Ao lado dele, entre os pinheiros, havia outras figuras, não humanas, pelo menos não de forma que Mara pudesse ler sem confusão. Iam e vinham com um ritmo de quem marca território, checavam o ar, cavaram pequenos sulcos. Mara sentiu uma mistura de alívio e corte no peito. Eles não se aproximaram dela. Era como se soubessem que ali havia uma linha de convivência que não se rompia com intimidade humana. Ash levantou a cabeça e, por um instante que pareceu um sopro prolongado, olhou em sua direção. A expressão do cão-lobo não era nada de humano. Havia reconhecimento, sim, e uma espécie de tristeza que não se traduzia em palavras. Ele caminhou alguns passos em sua direção, como que confirmando alguma obrigação, e encostou a cabeça na mão dela num gesto de despedida curta e afetuosa. Depois, virou-se e sumiu entre as sombras da montanha, perdido numa marcha que parecia obedecer a um chamamento mais antigo. Mara permaneceu como se tivesse sido tocada por um silêncio. A coleira ainda balançava no gancho, e as pegadas na neve apontavam para cima, para o lugar onde a paisagem se curva e o mundo muda de proprietário. Ela abriu a boca, talvez para chamar, talvez para xingar, talvez para convencer. Não saiu som. Sabia, com uma clareza dolorida, que a escolha havia sido feita por algo maior do que o seu desejo. O amor não consistia em possuir. Consistia em permitir que aquilo que é selvagem mantivesse sua natureza. Quando voltou à casa, a tarde já caía como um pano de lã. As paredes pareciam ecoar um vazio novo. Mara retirou a coleira do gancho, passou-a pelo pulso e deixou que o couro frio desenhasse o mapa das mãos dela. Encontrou no fundo do peito algo como uma aceitação que não era resignação, mas conhecimento. Ash voltaria muitas vezes, pensou, em forma de presença, de uivo, de trilhas. Talvez ele trouxesse uma matilha. Talvez a montanha estivesse convocando outros. O resto era incerto. A primeira parte da história terminou nesse nó. Mara com a coleira no pulso, pegadas que subiam a montanha como cartas postadas para um destino antigo, e a certeza pesada de que as próximas semanas trariam não só beleza, mas testes àquela ordem frágil que chamavam de lar. Ela sabia que de agora em diante o mundo humano tocaria o mundo selvagem com mãos que nem sempre sabem medir, e que Ash, por sua vez, teria que atender a uma chamada que ela não poderia seguir sem perder parte de si. No bosque, algo raspou nas pedras. O vento mudou de direção. Longe, como se uma resposta atravessasse o arco da montanha, ouviu-se um uivo que não pedia retorno. Avisava a presença. Mara apertou a coleira até o couro ranger, e pela primeira vez desde que trouxera o filhote por R$1, sentiu a dimensão do preço. Não o do dinheiro no ato, mas o custo que se paga por amar aquilo que, por natureza, não se deixa domesticar. Os dias que se seguiram foram feitos de pequenos choques, rastros novos na lama, cordas enroladas em arbustos, o brilho isolado de uma lâmpada em noites que antes pertenciam só às estrelas. Mara passou a levantar-se antes do nascer. Caminhava pela trilha com a coleira enrolada no pulso,
como se ela fosse um talismã que permitisse sentir a presença dos outros. Havia um cuidado prático que se misturava a um medo antigo. Era preciso alimentar a lenha, checar a vedação das portas, olhar sob as pedras por fios escondidos. Tudo isso virava um pequeno rito de proteção, uma resistência silenciosa que não queria provocar, apenas segurar o que se podia segurar. Ash voltou em noites intercaladas, sempre com a sujeira da montanha pesando no pelo. Trazia consigo o ar de quem voltara de encontros longos, o cheiro de musgo, resina, a poeira escura de trilhas que só ele e os outros conheciam. Às vezes aparecia cedo, com um arranhão superficial na pata. Outras vinha com o pelo embaraçado por algo que não era do quintal, e sobrava nas suas costas um cheiro metálico que fazia Mara franzir o nariz. Ela limpava as feridas com água morna, enrolava um pano ao redor da pata ou passava a erva moída que aprendera com sua mãe em dias de febre. Tratava Ash com uma ternura que não exigia explicação, e em troca recebia uma lealdade que deixava a casa inteira mais viva. As armadilhas, contudo, não eram apenas objetos, eram frases colocadas na trilha, intencionalidade transformada em pedaço de ferro. Numa manhã de céu pesado, enquanto recolhia a água do poço, Mara encontrou um alçapão semi-enterrado, perfeitamente disfarçado sobre folhas. A visão daquilo foi como um choque elétrico. A quietude da clareira parecia encolher e o ar ficou mais fino. Ela desfez o disfarce com cuidado, sentindo a mão tremer, e descobriu uma rede grossa, de fibras tratadas com óleo, um instrumento de captura pensado para prender não só um corpo, mas a liberdade de deslocamento. Cortou a corda com a faca de unhar ervas, puxou o pomo de madeira e jogou longe. Depois, durante horas, sentou-se no degrau da porta e ficou olhando o caminho. Não era a coragem heróica que a movia, era um senso de justiça nas veias, uma coisa pequena que recordava a necessidade de não abandonar aquilo que alguém havia escolhido amar. Uma noite, pouco depois, a coisa que esperavam aconteceu de modo menos teatral do que se poderia imaginar. Havia um ruído de passos, um estalo de galho, e depois vozes baixas como a fumaça. As lanternas deslizavam entre as árvores, e sombras cortavam o campo como paz. Mara ouviu o som metálico do couro, a respiração abafada de botas no barro. Passou a mão pela coleira, que agora era quase extensão dela, e desceu pelo caminho com pés leves. Não procurava confronto, procurava entender. Ao se aproximar, viu uma cena que lhe apertou o coração e tirou qualquer cálculo fácil. Um homem preso, a perna enredada numa armadilha improvisada que prenderia qualquer criatura que errasse o passo. Ele arquejava, não de dor explícita, mas de surpresa e raiva, como se não acreditasse que a própria ganância o colocara ali. Ao lado, seus companheiros mexiam em redes e acendiam uma pequena fogueira, alheios ao que lhes mostrava a própria fragilidade. Ash estava ali, atento. Não era agressivo. Observava como quem entende feridas e suas causas. Quando Mara se aproximou, o homem preso levantou a cabeça. Havia sujeira entre as unhas, marcas de cancadas nas costelas de alguém que dormira há pouco, e olhos que, por trás do ressecado orgulho, deixavam escapar algo semelhante a medo. Você devia nos dizer onde eles andam, falou um dos homens, quase em tom de negociante. Mara respondeu com voz baixa que não sabia de nada, além do que via. Rastros, vestígios, o cheiro da floresta. Eles se aproximaram dela, tentando medir se podia ser persuadida, comprada, varrida para longe. Mara permaneceu firme. Escortou-os com palavras curtas, sem oferecer caminhos nem mapas. O homem preso gritou quando Mara se ajoelhou para examinar a armadilha. Era um nó simples, eficaz em qualquer perna, e a pele do sujeito estava cortada em pequenos sulcos. Mara não pensou em honrar nenhum júri moral. Pegou o canivete, limpou a lâmina no vestido e começou a trabalhar no nó. Enquanto tirava as fibras que travavam o tornozelo, ouviu pela primeira vez a história do homem. Uma confissão que vinha solta, bruta. Dívidas, promessas, a necessidade de levar alguma coisa para casa. A voz dele tinha algo de ardente e amargo. Falou de cidades e de fome, e de uma promessa de retorno que se transformara em negócio. Mara curvou-se mais. Não era desculpa, mas era humano. Quando finalmente soltou a perna, o homem apoiou-se, cambaleou para a fogueira e tentou compor o rosto de quem não precisava de ninguém. Ash aproximou-se e cheirou a perna do homem, inclinou a cabeça e deu um único empurrão com o focinho, gesto que foi ao mesmo tempo aviso e reconhecimento. O homem olhou para o animal. Seus olhos, por um breve momento, perderam o ardor de quem se considera dono do mundo. Mara enfiou um pano limpo numa ferida, amarrou com calma um laço simples
e disse com a franqueza de quem conhecia silenciosamente as estradas da alma: saia daqui, leve seus homens, voltem para a cidade. Não é só o preço que é caro, é aquilo que se perde para ganhar. Não disse vá-se embora ou morra, não fez apelos heróicos, disse apenas o que a clareira aceitava, que havia limites que não pertenciam ao homem. O homem preso olhou para ela como se esse fosse um insulto e, ao mesmo tempo, um convite inesperado. Ficou um instante dizendo que jamais voltaria, que a promessa era de outras vontades, e depois enfiou a mão no bolso, pegou a corda e foi embora. Seus companheiros seguiram-no com passos pesados, deixando para trás a fogueira e um mecanismo inacabado. Antes de desaparecerem entre a neblina, o homem preso olhou por cima do ombro e, sem palavras, tocou o peito com a palma, num gesto que parecia um pedido de desculpas à casa, ao cão, à própria terra. A montanha respondeu com um silêncio comprimido, e este soltou um uivo curto, quase alívio. Mara ficou ali, encostada a uma pedra, sentindo a pulsação do corpo dela e do animal, que agora tinha dupla morada. Concluiu que a cena poderia ter seguido por outros caminhos. Poderia haver tiros, poderia haver retaliações, poderia haver sangue. Mas não foi assim. A escolha do homem preso foi um nome para aquilo que às vezes acontece. Quando alguém encara a própria miséria, percebe o ridículo de se enfraquecer numa ação que fere o outro. Mara não celebrou a pequenez do gesto. Celebrava antes a pequena chance de retorno, frágil, condicional, real. Na manhã seguinte, encontrou na clareia sinais do passo da matilha. Havia mais pegadas que antes, sobrepostas, comumente ordenadas como quem marcava endereço. E havia resquícios que pertenciam a uma história maior. Um pelo enregelado preso num galho, um amortecimento no solo onde um corpo repousara por minutos. Musa de lembranças, Mara começou a sonhar coisas mais intensas. Numa dessas noites, os sonhos vieram em forma de prata. Uma mulher, não era a esposa de seu pai, nem sua própria avó, mas uma figura indistinta, um rosto sulcado pela neve que parecia conhecê-la. Ela caminhava entre colunas de pinheiros e as passadas ecoavam como antigos ritos. A mulher deixava marcas e falava, sem palavras, sobre o pacto entre casa e selva. Mara acordou com as mãos geladas e a certeza de que algo da montanha vinha de longe, atravessando gerações, para relembrar regras antigas que os homens modernos esqueciam. Os encontros entre humanos e a ordem selvagem intensificaram-se. Às vezes este trazia para a porta pedras quebradas, ossos limpos pelo tempo, como um troféu silencioso de oficina onde eram testadas as forças. Noutras, aparecia com um novo membro da matilha, um lobo mais jovem com manchas que lembravam as antigas histórias dos velhos da vila. Eles ficavam nos limites da clareira por tempo suficiente para que Mara os visse e percebesse que não havia maldade gratuita. Havia apenas uma presença que organizava a própria vida de modo diferente. A matilha não invadia a casa, circunscrevia-a, checava o ar, determinava limites. E este era o parceiro que caminhava entre dois mundos, visitava a rotina doméstica e também cumpria seus encontros de matilha. Não era sempre um conto de esperra serena. Certa tarde, quando a chuva vinha em cortinas finas e a terra exalava um cheiro profundo de vida, ouviram-se disparos à distância, não próximos, mas suficientes para quebrar o ar. O som atravessou a clareira como um estilhaço de metal. Ash agarrou-se à soleira, os olhos embravecidos como se não apenas o barulho, mas o que ele significava, tivesse nome. Mara sentiu no estômago a vertigem de que algo poderia ser perdido. No fim da tarde, aproximaram-se figuras na trilha, desta vez com intenção evidente, não mais curiosidade, mas busca. Traziam armas e rostos da cidade, e o modo como olhavam para o campo dava a entender que pretendiam conquistar o que a montanha guardava. Mara saiu à porta antes que pudessem tocar o sino. Os homens a olharam com uma espécie de confusão de quem achava que ali havia uma conivência, e ela falou com a calma de quem já soube perder. Não há nada aqui para vender, disse. Se vieram pelo animal, não o verão preso. Um deles falou de peles, de preço, e a forma como pronunciava preço fez Mara perceber que a avareza raramente conhece a poesia das coisas. 1/5 dos homens tinha a voz suave de quem velara filhos, uma fragilidade que denunciava a escolha por necessidade, um claro sinal de que o problema não era binário. Ela os observou.
Havia ali uma linha tênue entre coragem e estupidez. Mara ofereceu-lhes café, como se receber um visitante pudesse diminuir a tensão. Porém, em seus olhos havia algo que não era hospitalidade. Havia decisão. A situação rapidamente se alterou. Um homem, mais velho, avançou para a mata com passos curtos e rápidos, tentando atirar-se à plateia de quem caça. Ash não esperou. Saltou entre o homem e a palavra que poderia ferir. A postura do cão-lobo era de comando, corpo inclinado, pelo eriçado, um truque de natureza que a maioria dos humanos interpretaria apenas como ameaça. Mas não houve cena de combate. Houve antes um desenrolar de vontades. Os cães domésticos dos caçadores, inquietos, começaram a latir e a correr, e a confusão cresceu. Em meio ao tumulto, uma gaiola mal posta prendeu a própria perna de um dos invasores, o laço mordendo sem distinção. Ele caiu, e naquele som do corpo no solo havia mais um aviso. A linha entre quem domina e quem é pego é tênue. Mara fez algo que muitos não fariam. Aproximou-se do homem caído. Seus olhos buscaram os da pessoa que havia se aventurado demais. Era um rosto jovem, com marcas de trabalho, e havia medo e vergonha enrolados juntos. Ela não perguntou quem era. Ajudou-a a soltar a perna, curou o corte com o mesmo pano que usara em Ash, e falou com voz que não quisera ser dura. Vocês vêm buscar algo que não pertence a vocês, disse. Saibam que a montanha não é depósito de sua ganância. Não pediu punição para eles. Pediu, com a força que cabe numa única frase, que se fossem embora. Aqui não há troféu que valha o preço de um lar, completou. O homem a olhou como se esperasse violência, e recebeu em troca, compaixão. Foi essa troca que os desconcertou. Houve um recuo, hesitante como nuvem, e então os invasores se dispersaram, deixando para trás alguns equipamentos e o som das botas na lama. A matilha, nesse momento, mostrou sua geografia. Não atacaram homens indefesos, circularam, reuniram-se, fizeram um concerto de uivos que parecia falar de possessão antiga e de ordem reestabelecida. Ash estava no centro, vibrante, líder e guarda. Não houve derramamento de sangue, mas houve intimidação suficiente para que a decisão fosse tomada pelos próprios invasores, a retirada. Eles partiram levando raiva, levando o resto de suas vontades e deixando para trás o que havia sido mal planejado. A montanha havia mostrado seu lado que não adora a violência humana, mas que sabe fazer o preço assombrar quem tenda a transformar tudo em mercadoria. Nos dias seguintes, a clareira se acalmou. A vida cotidiana retomou sua cadência. O fogão continuou a ser o coração da casa, o pão assou, a lenha crepitou nas noites. Ash voltou com mais frequência para dormir junto da cama. Havia uma novidade sutil no seu olhar. Havia uma maturidade que lembrava marés, a sensação de quem viveu algo intenso e regressa diferente. Ele passou a trazer em alguns amanheceres filhotes ao limite da trilha, criaturas pequenas com o mesmo olhar ancestral que ficavam observando a casa de longe como se aprendessem o traçado do mundo. Mara os via nos limites, em atitudes que se alternavam entre curiosidade e cautela, e sentia uma pontada que misturava orgulho e perda. A presença da matilha, agora mais visível, confirmava que Ash não poderia permanecer apenas um animal doméstico. Era parte de algo maior, uma linhagem que reconhecia seu tempo. A hora da despedida aproximou-se como a maré que não se pode deter. Ash apareceu uma manhã com barro no peito, o pelo molhado da chuva que começara na madrugada, e uma determinação quieta que fez Mara compreender. Ele deitou-se aos pés da cama, apoiou a cabeça nas mãos dela e olhou-a com os olhos grandes, aquosos e muito expressivos. Não havia imploração naquele olhar. Havia antes uma confirmação. Mara tocou a coleira no seu pulso. O ato foi simples. Ela escondeu ali por alguns segundos a vontade de que ele ficasse. Depois colocou a coleira ao redor do pescoço dele, o último laço físico, e apertou o fecho só o suficiente para que se soubesse onde terminava a casa. Ash inclinou-se, roçou a face contra a bochecha de Mara, e foi. Caminhou tranquilo até a borda do bosque, e a família da matilha o recebeu com um coro de uivos que não pediam volta, mas festejavam reintegração. A despedida foi de silêncio. Mara não gritava, não suplicava. Sabia que o que fazia parte da ordem natural tinha um preço que ela não poderia reduzir. Naquele gesto contido havia compreensão. Amar também é abrir mão. Quando Ash sumiu, deixou atrás de si pegadas que eram promessas e perguntas.
A coleira ficou no gancho, um objeto que agora tinha mais história do que um dia teria imaginado. O tempo, como sempre, cuidou de curar e ensinar. Anos passaram sem que a dor deixasse de existir, porque certas espécies de ausência nunca se recomponham totalmente. Mas ao invés de corrosão, Mara descobriu um tipo de crescimento suave. As pegadas que ela mais olhavam passaram a ser um mapa de visitas. Este vinha de tempos em tempos, aparecia ao cair da tarde com o pelo salpicado de terras distantes, e ficava à distância certa, como quem cumprimenta sem invadir. Em uma dessas visitas, trouxe um filhote menor, que cheirou a coleção de lugares e se aproximou furtivo da soleira para ser acariciado. Mara deixou que as mãos encontrassem o pelo macio, e enquanto isso, olhou para os montes que contornavam o horizonte. A montanha parecia respirar aliviada. Meses depois, quando o inverno chegou novamente com sua paleta cinzenta, a vila notou algo que mudou. Os caçadores que voltaram à região tinham menos interesse em ficar. Talvez a fama da resistência tivesse chegado como uma sombra que assusta o interesse fácil. Talvez as filas de prejuízos estivessem ensinando prudência. Não importava o motivo. A clareira ficou menos visitada por mãos invasoras. Mara continuou a recolher cordas pelo mato, a trocar a água do bebedouro, a deixar de vez em quando um alimento perto da margem da floresta. Não por possessão, mas por respeito, um reconhecimento de que também é gentileza cuidar de quem passa. Anos se alinhavam em memórias. Mara envelheceu como envelhece quem conhece a terra que pisa. As mãos ganharam marcas de cortes e remendos. O cabelo uniu-se às mechas prateadas, e a casa ficou impregnada do cheiro de bolos e fumaça. A coleira seguiu no gancho, mais rodopiada pelo tempo, mais firme. À noite, muitas vezes ela sentava na soleira com o pano sobre os joelhos e esperava, não com ansiedade, mas com um costuminoso humor que aprendeu a medir. O mundo que ela habitava era mais rico por ter aprendido a amar sem possessão. Uma tarde de outono, quando a brisa arrastava folhas secas como mensagens pelo quintal, Este apareceu em toda a sua grandiosidade. Havia agora uma presença que transbordava em passos moedas. A matilha inteira caminhou pela trilha como se dispusesse de um território e de um propósito. Eles pararam a distância de respeito e observaram. Este aproximou-se e parou diante de Mara. Por algum tempo, ficaram um diante do outro, duas vidas que se reconheceram, sem pressa de traduzir o encontro. O lobo grande baixou a cabeça. A mulher tocou o pelo, sentindo a espessura e o calor que tanto aprendera a amar. Não falou. Não precisava. O mundo, naquele instante, moveu-se com uma verdade simples. O lar pode ser compartilhado. Antes de se retirarem, Este ergueu a cabeça e soltou um uivo que ganhou a paisagem como uma bandeira. Era um som que falava de pertença e passagem, de cuidado e memória. Mara deixou que o húmero da coleira esfregasse a palma enquanto observava os contornos da matilha sumirem entre os pinos. Sentiu ao mesmo tempo uma perda e uma expansão. Havia menos um corpo ao seu lado, mas mais uma presença que agora zelava não só por ela, mas pela floresta que amava. Seus olhos ficaram úmidos, não de tristeza inteiramente, mas de gratidão por ter sido parte daquele laço. O inverno trouxe neve e silêncio. Em noites em que a casa se tornava pequena e a lenha estalava no fogão, Mara lembrava-se de que pagara R$1 por um filhote, que no fundo custara-lhe muito mais. Não moedas, mas aceitar que o mundo não gira apenas em torno de nossos desejos. O preço, aprendera, era a amplitude de se amar sem aprisionar. A coleira no gancho tornou-se símbolo de memória, um lembrete do que se perde e do que se ganha quando se é capaz de abrir mão. Na última cena perceptível da história, Mara caminha pela trilha ao entardecer. A luz embacia as bordas do mundo e o ar tem a qualidade de promessas que se mantêm sem alarde. Ao longe, uma sucessão de uivos se mistura ao vento. Um som que não pede nada e que ainda assim assegura presença. Ela escuta, fecha os olhos e sorri com a tranquilidade de quem sabe que certas coisas voltam sempre. Não como retorno possessivo, mas como visita de quem é parte de outra casa. Se esta história tocou algo em você, deixe nos comentários. Que lembrança de um animal que você amou vem à tona quando pensa em soltar para proteger? Se gosta de contos assim, inscreva-se para mais histórias que exploram a tênue linha entre humanos e o selvagem.